Marguerite Yourcenar nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 8 de junho de 1903 e morreu nos Estados Unidos em 17 de dezembro de 1987. Filha de pai francês e mãe belga, cresceu na França, mas é sobretudo no exterior que ela viverá. Notável representante da literatura francesa do século XX, foi a primeira mulher eleita para a Academia Francesa de Letras em 1980. É uma escritora mundialmente conhecida, com obras traduzidas em inúmeras línguas. É vista, sobretudo, como autora de narrativas autobiográficas e de romances históricos e humanistas. Sua obra é vasta e multiforme, compreendendo poesias, ensaios, memórias, traduções, novelas e romances. É marcante na biografia de Yourcenar sua formação cosmopolita e seu interesse prematuro pelos clássicos. Ela possuía o domínio do grego e do latim, além de algumas outras línguas modernas. Leitora assídua dos autores antigos, tinha acesso às suas obras em sua língua original. Nascida na Bélgica, ela viveu em seguida na França e morou ainda criança em Londres, onde aprendeu o inglês. Realizou inúmeras viagens ou longas estadas em diversos países como Itália, Suíça, Escandinávia, Marrocos, Egito, Canadá, Japão, Índia, Quênia e Estados Unidos. Na companhia do pai, parte para a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial. A vinda para os Estados Unidos em 1939 se dá também por causa da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Neste país passou grande parte de sua vida e adquiriu a nacionalidade americana. O Yourcenar, contudo, se dizia totalmente francesa, de hábito e de cultura. Na extensa produção literária da escritora Marguerite Yourcenar, uma parte importante é reservada às suas memórias. Sob a designação de Labirinto do Mundo, Yourcenar publica sua trilogia autobiográfica, em que o primeiro volume se denomina Recordações de Família, no qual a autora começa narrando o seu nascimento. O ser a que chamo eu veio ao mundo numa segunda-feira, 8 de junho de 1903, por volta das 8 horas da manhã, de um pai francês pertencente a uma velha família do norte e de uma mãe belga, cujos ascendentes se haviam estabelecido durante séculos em Liege, fixando-se mais tarde em Hainaut. A casa onde se deu esse acontecimento, pois todo nascimento é um acontecimento, e não só para os pais, como também para aqueles que a eles estão ligados de perto, acha-se situada no número 193 da Avenida Louise. Desapareceu há uns 15 anos, devorada por um edifício. A mãe de Marguerite Yourcenar teve um parto difícil e veio a falecer em 18 de junho, 10 dias depois do nascimento da escritora. Os pais de Yourcenar haviam se casado em 1900. Por ocasião do parto, a mãe da escritora, de nome Fernande, tinha 31 anos de idade. O seu pai, que havia passado por um casamento anterior, do qual teve um filho, tinha nessa época 50 anos de idade e viverá por mais 26 anos, morrendo aos 76 anos em 1929. No primeiro volume de suas memórias, Recordações de Família, a escritora Marguerite Yourcenar menciona a sua avó paterna e a gravidez de risco de sua mãe. Dirá ela: a insuportável Noemi, mãe do senhor de Crenhacourt, e detestada por ele entre todas as mulheres, reinava nessas duas residências há 51 anos. Filha de um presidente do Tribunal de Lille,
nascida rica e casada unicamente pelo prestígio do dinheiro, numa família que ainda se ressentia das vultosas perdas sofridas durante a Revolução, não permitia que fosse esquecido, nem por um instante, que a atual opulência provinha sobretudo dela. Viúva e mãe, controlava as finanças da família e subvencionava com relativa parcimônia as necessidades de seu filho quadragenário, que se arruinava alegremente através de empréstimos enquanto aguardava sua morte. Tinha a paixão do pronome possessivo. Era exaustivo ouvi-la repetir: feche a porta do meu salão, veja se meu jardineiro limpou minhas aleias. Olhe a hora em meu relógio. A gravidez da senhora de Crenhacourt proibia as viagens que até então haviam sido para esse casal, amante dos belos lugares das regiões ensolaradas, a resposta para tudo. A Alemanha e a Suíça, a Itália e o sul da França, estando momentaneamente excluídos, o senhor e a senhora de Crenhacourt procuravam uma casa que fosse apenas deles, e onde a terrível Noemi não seria convidada, senão raramente. Em outro trecho desse livro de memórias, fica patente a visão crítica da autora com relação ao modo convencional de vida destinado à mulher até aquele momento. Dirá ela: mas voltemos a Fernande. A maternidade era parte integrante da mulher ideal, tal como a descreviam os lugares comuns correntes em seu meio. Uma senhora casada devia desejar ser mãe, como devia amar seu marido e praticar a arte de agradar. Tudo o que se ensinava a respeito era, aliás, confuso e contraditório. O filho era não só uma graça, um dom de Deus, como uma justificativa de atos julgados grosseiros e quase repreensíveis, mesmo entre marido e mulher, quando a concepção não vinha justificá-los. O nascimento do filho era motivo de alegria para toda a família. Ao mesmo tempo, a gravidez era uma cruz que uma mulher piedosa e conhecedora de seus deveres carregava com resignação. Num outro plano, a criança era um brinquedo, um luxo a mais, uma razão de viver um pouco mais sólida do que as compras na cidade e os passeios no parque. Do nascimento do bebê faziam parte os imprescindíveis enxovais azuis ou rosa e as visitas após o parto, recebidas em finos roupões de rendas. Era inadmissível que uma mulher acumulada por todos os dons, não tivesse também o da maternidade. Em suma, o filho consagraria o sucesso total de sua vida de jovem esposa, e este último ponto não era talvez menos importante para Fernande, que se casara bem tarde e que, em 23 de fevereiro, completara 31 anos. Esse modelo de família, casamento e maternidade, que ela retrata de maneira irônica, sarcástica e crítica, não se amolda à visão de mundo que Marguerite tem com relação ao papel da mulher. Nós vamos verificar que a sua vida foge completamente a esses modelos convencionais, a esses papéis sociais que eram até então destinados às mulheres. Nessa entrevista de 1981, concedida a um canal francês, ela fala a respeito desse tema, ela fala a respeito da condição da mulher na sociedade, uma visão bastante inovadora para a época e que ainda hoje se mantém atual. Marguerite Yourcenar vai ter um relacionamento, dentre outros, extremamente duradouro com uma norte-americana de nome Grace Frick, um relacionamento que durou por 40 anos, de 1939
quando ela finalmente se estabelece de modo definitivo nos Estados Unidos, até a morte de Grace, em 18 de novembro de 1979. Margaret e Grace conheceram-se em 1937, ocasião em que Grace, que era americana, estava em viagem pela França. Encantada por Margaret, Grace se apaixona e passa com ela todo o restante de sua vida, o que soma 40 anos de relacionamento. Margaret era oriunda de uma família aristocrática e tinha perdido sua mãe 10 dias após o parto. Foi criada pelo pai, de quem recebeu uma educação clássica, complementada por inúmeras viagens pelo mundo. Desde jovem, passou a se dedicar à literatura, tornando-se uma escritora consagrada a ponto de, em 1980, como já se disse, ter sido a primeira mulher a ingressar na Academia Francesa. Grace Frake também pertencia a uma família abastada do sul dos Estados Unidos e, tendo ficado órfã cedo, foi criada por um tio. Obteve seu diploma de bacharel em arte em 1925 e seu mestrado em literatura inglesa em 1927, após o que tornou-se professora universitária. Depois do contato inicial, Margaret e Grace iniciaram uma relação de amizade que resultou em algumas viagens que realizaram juntas. Primeiramente, Grace viaja com Margaret pela Itália e pela Grécia. Depois será a vez de Margaret visitar os Estados Unidos. O registro das diversas etapas das viagens feitas por elas era feito por Grace, que até o final de sua vida cultivou o hábito de anotar em agendas fatos do cotidiano, eventos, viagens e tudo aquilo que ela considerava significativo. O fato é que Grace estava apaixonada, o que ela registra num bilhete que envia a Margaret no ano de 1938, onde afirma: "Eu a amo, acredite ou não." Margaret, por sua vez, tinha estado recentemente apaixonada por seu editor, que era homossexual e que não correspondeu ao seu amor, o que constituía para ela uma situação não de todo resolvida. Apesar disso, e mesmo ciente do amor de Grace, ela mantém uma relação amorosa na Europa, desta feita com outra mulher. No entanto, em 1939, devido à guerra que se alastra na Europa e da qual ela queria fugir, Margaret toma a decisão de embarcar para os Estados Unidos, para uma estadia de 6 meses a 1 ano. Chegando lá, ela se instala no apartamento de Grace e elas, de fato, iniciam uma vida em comum. Primeiramente, residem em Manhattan, depois em Connecticut e, finalmente, de forma definitiva, no Maine, numa ilha chamada Montes Desertos, onde adquiriram uma casa denominada por elas de Petite Plaisance, o que significaria pequeno prazer. Margaret passou os 10 primeiros anos de vida conjugal com Grace sem sair dos Estados Unidos, país do qual ela ganhou nacionalidade, mas que nunca foi verdadeiramente seu, pois ela possuía um vínculo muito forte com a Europa, além de ter um espírito nômade que a impulsionava a mudar sempre. Apesar disso, ela ficou com Grace e disse: "Eu não decidi nada, deixe-me levar." Deixou-se levar pelo amor, pela vida tranquila, pela solicitude sempre presente de Grace, pela possibilidade de se dedicar inteiramente ao seu trabalho de escritora, enfim, por tudo aquilo de bom que a possibilidade de ficar oferecia. Na fase inicial, ela trabalhou como tradutora, fez alguns trabalhos jornalísticos, turnês de conferências, até se estabelecer como professora universitária de literatura e retomar sua vida de escritora. Grace, por sua vez, que tinha todo o interesse em reter Margaret por perto de si, cuidava de todos os detalhes de sua vida diária, assumindo os papéis não só de amante,
mas de ajudante, secretária e tradutora de seus livros para o inglês, papéis que ela desempenha até o fim de sua vida. Após 10 anos de exílio nos Estados Unidos, Margaret retoma seus contatos na Europa e passa a viajar regularmente para lá, sempre acompanhada de Grace, da qual ela raramente se separa. Foram 40 anos de vida em comum, marcados pela paixão inicial, como disse certa vez Margaret, e também por momentos de turbulência. Os anos mais difíceis foram especialmente os 10 últimos em que Grace lutou bravamente contra um câncer, o que obrigou Margaret a permanecer isolada da Europa, no que ela definia como uma vida imóvel, anos que coincidiram com o seu apogeu como escritora e que geraram uma insatisfação contida, como ela mesma diz. Não sei quando acabará essa má sorte, pois é sempre má sorte estar imobilizada contra a sua vontade. Nesse período, ela se recusou a deixar Grace, ainda que isso lhe fosse extremamente penoso, e ficou com ela até os seus últimos momentos, que foram marcados por uma certa animosidade entre ambas, em parte devido ao estado crítico de saúde de Grace, que sofria dores atrozes, e mesmo pelo envelhecimento e temperamento das duas, que se encontravam nessa altura na casa dos 70 anos. Sua má sorte só acabou quando Grace foi finalmente vencida pela doença, deixando para trás 40 anos de amor que, como todos, ou quase todos, os amores, enfrentou alegrias e percalços, tranquilidade e tormenta, realizações e perdas. Deixando agora a vida pessoal da escritora para nos ocuparmos da sua obra literária, há nesta obra 2 romances que merecem destaque. Memórias de Adriano, talvez seja o seu livro mais famoso, foi publicado em 1951, e a obra Em Negro, publicada em 1968. O primeiro deles, Memórias de Adriano, concluído após 3 anos de trabalho ininterrupto, além de outros tantos dedicados à pesquisa, revela seu gosto pelo mundo antigo e traz a notoriedade e o prêmio da Academia Francesa em 1952. O romance A Obra em Negro, publicado em pleno maio de 1968, desenvolve novas ideias sobre o Renascimento, consagra seu reconhecimento e amplia seu público, levando-a a receber o prêmio Fêmina. Ambas as obras são consideradas romances históricos e são talvez as mais conhecidas aqui no Brasil. Em Memórias de Adriano, certamente seu romance mais famoso, no qual ela toma o imperador romano como personagem, tem sua ação desenvolvida no contexto do Império Romano. Daí decorre a discussão entre o texto histórico e o texto ficcional, que estará relacionado à sua pesquisa. E o Senar nos proporciona uma visão desse passado distante e abre possibilidades para repensarmos a narrativa histórica. A temática de fundo histórico, central em Memórias de Adriano e também na obra Em Negro, está presente na tematização do tempo, bem como no tema da homoafetividade que aparece em ambos os romances. O primeiro título já nos situa num tempo histórico a mencionar o imperador Adriano, que narrará em primeira pessoa episódios de sua vida. Podemos perceber na obra a problematização da relação entre o discurso literário e a narrativa histórica, bem como a utilização simultânea de gêneros literários diversos. O romance Memórias de Adriano é dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo, intitulado Animula, Vagula, Blandula, do latim Pequena Alma Terna Flutuante, discorre acerca do flashback feito pelo narrador,
que reflete sobre sua vida até aquele momento. Essa trajetória será narrada através de uma carta ao imperador Marco Aurélio. Os acontecimentos apontados por Adriano, não seguindo uma ordem cronológica, serão aqueles que realmente importam ao imperador. Essa carta será também a possibilidade de criticar o passado. O segundo capítulo, Vários Multiplex Multiformes, Vário Múltiplo Multiforme, destaca o casamento arranjado pela amiga Plotina. Além disso, nos traz a trajetória de Adriano até a sua nomeação como sucessor do imperador Trajano. Telos Stabilita, Terra Pacificada, é o título do terceiro capítulo, período em que o imperador se dedica à pacificação do Império Romano. A valorização do humano por parte do imperador transparece neste capítulo. Seu desejo de evitar a guerra e conciliar os homens é prioritário. Em Século Áureo, quarto capítulo da obra, tem-se o relato da paixão entre o imperador e o jovem Antínuo. Trata-se de período de grande felicidade do personagem. Contudo, essa felicidade é abalada pela trágica morte do jovem amante do imperador, afogado nas águas do rio Nilo. Disciplina Augusta é o quinto capítulo. Envelhecido fisicamente e abalado pela recente tragédia, Adriano continua sua política de pacificação e decide pela nomeação de seu sucessor. No último capítulo, Paciência, aproximando de seu fim, Adriano faz reflexões acerca da morte. Aceita o momento em que isso irá acontecer de forma natural, mas não mais tentando antecipá-la. A lembrança do jovem amado o reconforta e o entristece. Poucas semanas após a morte de Antínuo, Adriano decretou a sua deificação. Com o propósito de colocá-los em contato diretamente com a escrita de Marguerite Yourcenar, passo a fazer agora a leitura de um trecho inicial de seu principal romance, Memórias de Adriano, publicado em primeira edição em 1951. O romance se inicia com a carta do imperador Adriano dirigida a seu amigo Marco, nestes termos: Meu caro Marco, estive essa manhã com meu médico Hermógenes, recém-chegado à vila depois de uma longa viagem através da Ásia. O exame deveria ser feito em jejum. Por essa razão, havíamos marcado a consulta para as primeiras horas da manhã. Deitei-me sobre um leito, depois de me haver despojado do manto e da túnica. Poupo-te detalhes que te seriam tão desagradáveis quanto a mim mesmo, omitindo a descrição do corpo de um homem que avança em idade e prepara-se para morrer de uma hidropisia do coração. Digamos somente que tossi, respirei e retive o fôlego, segundo as indicações de Hermógenes, alarmado a contragosto pelos rápidos progressos do meu mal e pronto a lançar no opróbio o jovem Olas, que me assistiu em sua ausência. É difícil permanecer imperador na presença do médico, e mais difícil permanecer homem. O olho do prático não via senão em mim um amontoado de humores, triste amálgama de linfa e sangue. Essa manhã, pela primeira vez, ocorreu-me a ideia de que meu corpo, este fiel companheiro, este amigo mais fiel e mais conhecido do que a minha própria alma, não é senão um monstro sorrateiro que acabará por devorar o próprio dono. Paz, amo meu corpo. Ele me serviu muito e de muitas maneiras. Não lhe regatearei agora os cuidados necessários, mas já não creio como Hermógenes pretende ainda nas maravilhosas virtudes das plantas, na dosagem exata dos sais minerais que ele foi buscar no Oriente. Esse homem, embora perspicaz, comulou-me de vagas expressões de conforto, demasiado banais para iludir a quem quer que seja. Ele sabe o quanto odeio esse gênero de impostura, mas não é impunemente que se exerce a medicina durante mais de 30 anos,
Perdoo a esse bom servidor a tentativa de ocultar-me a minha própria morte. Hermógenes é um sábio e é também bastante judicioso. Sua probidade é superior à de qualquer outro médico da corte. Tenho a fortuna de ser o mais bem tratado dos doentes, mas nada pode ultrapassar os limites estabelecidos. Minhas pernas entumecidas já não me podem sustentar durante as longas cerimônias romanas. Sufoco. Tenho 60 anos. Numa coisa não te iludas, porém. Não estou ainda bastante enfraquecido para ceder às alucinações do medo, quase tão absurdas quanto as da esperança, e naturalmente muito mais incômodas. Fosse-me necessário exceder-me, preferiria fazê-lo no sentido da confiança. Nada teria a perder e sofreria menos. Esse fim tão próximo não é necessariamente imediato. Deito-me ainda cada noite com a esperança de acordar pela manhã, dentro dos limites intransponíveis de que falava há pouco, conto ainda defender minha posição passo a passo e até mesmo reconquistar algumas polegadas do terreno perdido. Ainda não atingi a idade em que a vida para cada homem é uma derrota consumada. Dizer que meus dias estão contados nada significa. Assim foi sempre. E assim será sempre para todos nós. Mas a incerteza do lugar, da ocasião e do modo que nos impede de ver distintamente esse fim, para o qual avançamos inexoravelmente, diminui para mim à medida que progride minha mortal enfermidade. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer instante, mas um enfermo sabe, por exemplo, que não estará vivo dentro de 10 anos. Minha margem de hesitação já não abrange anos, apenas alguns meses. Minhas probabilidades de morrer de uma punhalada no coração ou de uma queda de cavalo são mínimas. A peste parece improvável, a lepra, o câncer estão definitivamente afastados. Já não corro o risco de tombar nas fronteiras atingido por um machado caledônio ou trespassado por uma flecha parta. As tempestades não souberam aproveitar-se das ocasiões oferecidas, e o feiticeiro que me predisse morte por afogamento parece não ter tido razão. Morrerei, no máximo, em Tibor, em Roma ou em Nápoles, e uma crise de sufocação se encarregará da tarefa. Serei abatido pela 10ª ou pela 100ª crise. Essa é toda a questão. Como o viajante que navega entre as ilhas do arquipélago vê a bruma luminosa levantar-se à tarde, descobrindo pouco a pouco a linha do litoral, começo a discernir o perfil de minha morte. A paixão pelas viagens acompanhará Marguerite Yourcenar por toda a sua vida. Em seu livro A Volta da Prisão, acompanhamos as peregrinações de Marguerite Yourcenar, que entre os anos de 1979 e 1987 entregou o seu prazer de viajar. Passando pelo Canadá, o Alasca, o Havaí e, sobretudo, o Japão, aprendemos a viajar com ela. Neste livro ela dirá: ver bem um país é tentar conhecê-lo e, até certo ponto, torná-lo seu, em seu presente e seu passado, buscar ver, enfim, o que ele significa para os que ali vivem. Sentimos que, apesar de tudo, nossas viagens, como nossas leituras e nossos encontros com nossos semelhantes, são meios de enriquecimento que não podemos recusar. O êxito das Memórias de Adriano se dará com Marguerite Yourcenar com a idade de quase 48 anos. Agora já pode viver exclusivamente da literatura e dedicar-se à sua paixão favorita, às viagens e às descobertas de novas culturas. No terreno da escritura também amadurecido, já possui estilo próprio. Estados Unidos, Inglaterra, Escandinávia, uma viagem pelas paisagens de sua primeira infância, Alemanha e de novo os Estados Unidos, onde a tradução de Memórias de Adriano
já é um sucesso desde 1954. Suas viagens serão permanentes, até que a enfermidade de Grace, em 1958, lhe obrigue a espaçá-las. Encontra-se na Europa durante os acontecimentos da Hungria, em 1956, como se encontrará, anos depois, em Paris, durante os acontecimentos de maio de 1968. Seus compromissos públicos para com a defesa dos direitos cívicos e da paz, contra a superpopulação do planeta, contra a proliferação nuclear, proteção do meio ambiente e das espécies em extermínio, assim como sua luta a favor da igualdade de gêneros, datam desse período. Inquieta como era, pouco depois já se encontrava novamente em viagem por Portugal, Espanha, Canárias. Enquanto se encontrava em Sevilha, Grace necessitou passar por uma nova cirurgia que a impediu de realizar, naquele momento, uma viagem ao Egito. De regresso aos Estados Unidos, defende seu primeiro doutorado antes de viajar, em 1962, para a União Soviética, Islândia, Polônia, Áustria e Itália. A publicação, em 1968, de seu romance A Obra em Negro é igualmente cercada de êxito e, junto com o seu segundo doutorado americano, receberá o Prêmio Femina por essa obra. Em 1970, a Academia Belga de Línguas e Literatura Francesa a elege como membro estrangeiro, assim como a Academia Americana de Artes e Letras em 1972. Em 1973, é condecorada com a Legião de Honra na França. Recebe em seguida novos doutoramentos por universidades americanas. A década de 70 se caracteriza principalmente pelos cuidados que dispensará a sua companheira Grace, e no intuito de ampliar seus horizontes, aprende japonês. Com a morte de Grace em fins de 1979, volta à sua vida de viagens, que a ocupará até próximo de sua morte. Nesse período, tem como guia e companheiro de viagens o jovem Jerry Wilson. No entanto, Jerry morre prematuramente em 8 de fevereiro de 1986, aos 36 anos de idade. Pela terceira vez, Marguerite Yourcenar via-se de novo sozinha. Jerry foi seu companheiro de viagem nos últimos 6 anos e restituiu-lhe, em boa medida, a sua juventude perdida. Fico por aqui. Espero ter-lhes inspirado o desejo de estabelecer contato com a vida e a obra dessa mulher e literata extraordinária do século XX.